Tem pessoas entrando com câmera escondida nos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é isso que você está vendo aqui. Nós vamos reagir a esse tipo de situação. Para você que não me conhece, eu sou o Vitor Neres e sou membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esses vídeos, eles estão acontecendo por todo lugar. Tem vídeos gravados dentro do templo por pessoas com câmera escondida no Brasil, nos Estados Unidos e todos os lugares aí onde possui templo, isso está acontecendo. Eles passam os vídeos das centenas de milhares de visualizações, porque gera toda uma atmosfera de mistério na cabeça das pessoas e coisas nesse sentido. E se juntar tudo isso, passa das milhões de visualizações. Aí o povo já fica todo intrigado, né? O que é isso aqui verde? O que é isso branco? Que vestimenta é essa? E essa mão aqui com aliança? Com o que esse homem está fazendo aliança? Vamos responder a toda essa situação. E, antes de tudo, para você que é membro da igreja, a igreja ela exibe o interior dos templos. E junto com isso, eu vou apresentar 3 fatos que derrubam todos esses mitos construídos de mistério, de segredos e coisas nesse sentido a respeito dos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar, tanto espiritualmente quanto na tua razão, por conta das informações e do conhecimento que eu vou te apresentar diante disso. E eu entendo que se você souber dessas coisas, você vai saber responder muito bem a qualquer dúvida de qualquer pessoa a respeito desse assunto, tá bom? Então a gente vai assistir um pouquinho e eu vou comentando o que eu acho interessante de falar. Mas vamos lá. Tá certo. Então a primeira coisa que você nota aqui é a dificuldade do cara se circular aqui por dentro do templo, né? Pelo que está na descrição do vídeo, eles estão na sala celestial do templo e provavelmente eles escondem na cintura, né? Isso daí. Antes de tudo, para você que não é membro da igreja, nós temos as capelas, que são os edifícios aonde nós partilhamos do sacramento ou da Santa Ceia, como muitos cristãos conhecem. Então a gente lembra de Jesus Cristo através do pão e da água, ou seja, do corpo e do sangue. A gente faz a lembrança de Jesus Cristo, né? Partilhando do pão e da água em memória do corpo e do sangue de Jesus Cristo, sangue esse que foi derramado pelos nossos pecados, tá certo? E temos aulas também nesses edifícios chamados capela. Diferente disso, das capelas, nós temos os templos, que é onde nós cremos que fazemos convênios com Deus. Então, existem cerimônias e tudo isso é em favor do Pai Celestial, da obra dele e do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? E é um tema muito amplo, mas em resumo é isso. A gente faz tudo lá por Jesus Cristo e ele é o centro disso, tá? Só para você saber a diferença. Então vamos lá, vamos continuar assistindo aqui o que esse cara tá fazendo. Eu sei que vai surgir a discussão teológica. Deveriam ter templos hoje, principalmente se você é protestante ou não. Eu vou deixar isso para um outro vídeo também, mas só para você entender do que eu tô falando. Vamos lá. Então você vê, o cara tem uma dificuldade tremenda de andar ali dentro, né? Que ele provavelmente escondeu essa câmera na cintura dele, você vê que tá numa altura de cintura. E tem ali casais com a vestimenta respectiva do templo, que a igreja já expôs muitas vezes na internet e tudo mais. E ele vai mostrar, primeiro de tudo, que é um lugar lindíssimo, né? É muito bonito dentro de um templo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui tá um marido com a sua esposa. Essa aliança é a aliança de casamento, como qualquer pessoa tem normalmente, né? Quando se casa, a mesma que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Não tem nada demais. E assim como essa aliança não tem nada demais, cara, o que esse povo mostra também não é nada de outro mundo, no sentido material da coisa, né? Se você falar espiritual, sim, porque nós queremos que é tudo feito pelo Salvador Jesus Cristo. E esses vídeos, eles geram um impacto triste, não só em quem não é membro da igreja, até em membros da igreja que ainda não tiveram a oportunidade de adentrar nos templos para realizar os convênios, né, que a gente aprende nos templos, e as cerimônias também, e ordenanças, né? Então,
Vê só. O vídeo ele já passa uma atmosfera negativa, porque aqui, ó, você vê, ó, tem uns pretos no canto, que é onde ele não pode mostrar. Esse aqui ainda tá tranquilinho, né? Tem outros que eles distorcem a voz das pessoas. Então você vai ver vários vídeos assim, que eles mexem nas cores. Por quê? Porque na época da economia da atenção, vale tudo para capturar a sua, inclusive apresentar as coisas para as pessoas deformadas. Esse tipo de vídeo, ele é feito só para causar o impacto negativo e uma atmosfera abobada na sua cabeça que não conhece esse tipo de coisa. E como que a gente vai derrubar essa bobajada toda aqui? Primeiro, eu quero te dizer que desde 1955 acontece um negócio chamado Casa Aberta. Isso aconteceu pela primeira vez no templo de Los Angeles, na Califórnia, tá certo? Em 1955. Como que isso funciona, esse Casa Aberta? A igreja fala: pessoas de todos os lugares entrem nos templos e vejam todos os cômodos, porque a gente quer apresentar isso para vocês. Então, você pode entrar lá, ver como é tudo e não tem problema nenhum, não tem mistério, não tem essa atmosfera que é passada. Agora, é claro, depois de um tempo desse Casa Aberta, desses eventos que acontecem também nos Estados Unidos, também no Brasil e aonde quer que tenham templos, a igreja dá esse tempo para a população e depois dedica o tempo. E aí a gente entende que por ser um local sagrado e que a gente faz coisas para Jesus Cristo, a gente quer que aquele espaço seja reservado para aquilo. E é por isso que depois pessoas não circulam lá normalmente. Segundo mito que eu quero derrubar aqui. Não existe nenhuma gota de sangue derrubada. Não tem nada estranho. Não tem nada feito com o corpo das pessoas, né? Tira isso da sua cabeça. Para com isso daí. Aliás, eu fiz até algumas anotações aqui. Eu quero não deixar de falar sobre elas, tá? Porque eu gosto de escrever bastante quando eu produzo vídeos. E não tem, não tem nada disso, tá? Centenas de milhares de pessoas circulam nos templos e milhões, né, circulam nos templos da igreja. E se tivesse alguma coisa nesse sentido, você pode ter certeza que isso já estava na polícia e já estava em outros lugares, já tinha explodido na mídia, tá? O que acontece ali dentro são cerimônias, são o que você pode chamar de ritos, né? E são coisas voltadas para Jesus Cristo. É tudo muito lindo lá. É tudo muito bonito. E o propósito é totalmente espiritual, em favor das pessoas, em favor de si mesmo, e tudo para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. E o terceiro mito, esses ângulos, né, que as pessoas filmam, como eu já falei aqui, é para te enganar. Quem faz isso tá só querendo te enganar. Então tira essas coisas, derruba tudo isso da tua cabeça. Vê só, eu servi uma missão de tempo integral de 2012 a 2014. A primeira vez que eu vi um vídeo desses aqui foi no almoço. A irmã, ela estava com o filho dela na casa. Ela foi fazer algumas coisas, ficou lá, tinha ido atrás da casa dela, lá, foi mexer em algumas roupas, alguma coisa assim, não lembro bem o que ela foi fazer. Aí o filho dela falou: Olha, Eldris, tem um vídeo aqui muito doido rolando na internet. Olha o que eu vou mostrar pra você. Que vídeo é esse aí? Aí ele bota na sala dele, né? Era um vídeo da do templo, de alguém filmando dentro do templo. Aí eu falei, cara, não assiste essas bobagens aí e tal, né? Não tinha muita argumentação nesse sentido na época, entendi o propósito do templo e a bênção dos templos, mas não tinha muita argumentação nesse sentido. Na época eu só falei, pô, não assiste isso daí, cara, isso é besteira. Eu vi que o ângulo e a voz das pessoas estavam distorcidas e o impacto naquele jovem foi, nossa, olha só, tô descobrindo coisas antes do tempo e tudo mais. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de vídeo aí, certo? E eu já vi outros jovens também tendo reações semelhantes. O que eu posso te dizer é: não acredite em pessoas que distorcem ângulos, que não te apresentam que desde 1955 a igreja tem casa aberta e que inventam atmosferas como se as pessoas fizessem coisas esquisitas dentro do templo. É tudo bobagem. É tudo, como eu vou usar na minha linguagem, papagaiada.
No tempo da economia da atenção, o que eles querem é a sua, capturada de qualquer jeito, seja como for. Vê, tinha um cara, um senhor, na rua em que eu cresci, eu devia ter uns 8, 9 anos, que ele adorava contar histórias. Tá? Então ele contava a história do chupacabra, do lobisomem, e aí ele dava bastante ênfase. O chupacabra, ele sugava as cabras, acabava com tudo elas, né? Aí ele falou que ele morava no interior, não lembro de qual estado do Brasil, agora, não sei se era no interior, acredito que seja no interior de Alagoas. Então ele morava no interior de Alagoas, e diz que lá tinha uma época, no local afastado, que tinha o lobisomem. Sim, o lobisomem. Diz que o lobisomem aparecia por lá, que ele era um homem comum, e de repente, num certo dia, ele começava a ganhar pelos, ficava enorme e matava o povo lá, o lobisomem. Aí diz que o lobisomem chispou de lá, foi embora. Só que ele falou que tinha um bicho ainda mais forte que o lobisomem. A gente falou, mas que bicho é esse? Um bicho mais forte que o lobisomem? Ele falou, sim, um bicho mais forte que o lobisomem. Sabe quem é? A gente não sabemos quem é. Quem é? Aí ele falou, sabe quem é? A gente falou, não, já dissemos que não sabemos. Aí ele falou, é o Massone. A gente, o Massone? Ele falou, sim, o Massone. Esse é o pior bicho que você pode encontrar na sua vida. Gente, o Massone, ele sim é o Massone. A gente, como é que é esse Massone? O Massone, ele é um lobisomem, só que ele é ainda mais forte que o lobisomem. E sim, os dentes dele são maiores que o do lobisomem, a pele dele é mais forte que a do lobisomem, a pelugem dele, pelugem ou pelagem, eu sei, o pelo dele era dourado, o bicho era veneno puro, maldade pura. Aí alguém, no meio dessa história que ele estava contando, disse o seguinte, você está se referindo aos maçons? Aí ele falou, eu acho que eu posso estar falando dos maçons, né? Ele falou, mas o maçom não tem nada a ver com isso. Aí ele, acho que eu me enganei. E acabou a história. Então, ou seja, se você não percebeu, ele estava inventando essa história toda. Assim como essa turma inventa essa atmosfera para te fazer de bobo, tá certo? Não tem nada demais nos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui, um detalhe que eu esqueci de comentar. Aliás, se você está tirando proveito desse vídeo, faz parte do clube de membros aqui do canal, ó. É um botão que nem esse aqui, tá aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, claro, você tem que estar no YouTube para fazer isso. Se você não é inscrito do canal, tem o botão Seja Membro, é só apertar aqui. Perdão, se você não está inscrito, vai estar escrito inscrever-se, aí você clica, vai estar inscrito. Se você já estiver inscrito, vai aparecer Seja Membro nesse mesmo botão aqui desse formato, aqui embaixo, tá bom? Considere fazer isso para alicerçar. Se eu estou sendo a sua voz nesse momento, se eu estou fazendo algo de importante aos teus olhos, considere fazer parte do clube de membros, que você é fundamental nessa luta que a gente trava todo vídeo que é postado aqui, de desfazer esse nevoeiro que é colocado por vídeos como esse daqui, tá certo? Então, é isso. Do mesmo jeito que aquele senhor estava enganando a gente com a história do Massone, é assim que as pessoas te iludem. E vê, eu fui pesquisar para ver desde quando que a igreja fazia o Casa Aberta, né, desde 1955, você tem etiquetas, você tem a propaganda de tudo aquilo que era feito ali na época, né? Então é muito bem embasado, não dá para dizer que não era feito aquilo ali, tá? Mas vamos continuar assistindo aqui mais um pouco, só para aproveitar a situação aqui, né? Vamos lá. Aí sim, ó, essa vestimenta aqui você pode encontrar em publicações da igreja, tá? Tá tudo explicado o que que é. Eu vou colocar aí para você ver na tela também. Tudo tranquilinho, tá? E assim como outras fés têm a sua demonstração de fé através das vestimentas, né? Não que aquilo seja necessariamente sagrado, para algumas vão ser, para outras não.
nós entendemos que é um simbolismo externo da nossa devoção a Jesus Cristo. Simples assim. Assim como os sacerdotes no Antigo Testamento tinham essa devoção a Deus, tá? E todos aqueles que frequentavam os templos na antiga Israel. Aí é isso, ó. Não, não tem muito o que fazer lá, porque não tem muita coisa pra. Ele vai ficar filmando o povo lá dentro, ó. As mesas, os materiais são. Eles transmitem uma simplicidade, mas uma excelência na simplicidade, tá? E você que está vendo aqui, você pode visitar um templo de Igreja de Jesus Cristo quando tiver o caso aberto, né? Então, teremos aí próximos templos que serão dedicados no Brasil. Você tem essa oportunidade de visitar. Olha lá. Aí ele vai andando, fazendo a maior papagaiada, cara. Esses caras. Esse tipo de vídeo começou com um canal nos Estados Unidos chamado New Name Noah, né? É um cara completamente. Ele é um cara meio esquisito. Por muitos motivos. E ele é um perseguidor da igreja, né? Eu imagino que ele tenha sido o precursor dessa moda de fazer isso daí. Ou pelo menos de exibir esse tipo de conteúdo, né? Aqui é um casal, tranquilo, em reverência, pensando em Jesus Cristo, pensando no casamento deles, em como eles podem ser melhores, né? Talvez, não sei se você está conseguindo visualizar os dois aqui, mas é um casal, tá? É que a filmagem dele é bem ruim, não é para menos, né? Ele tá escondido, tá fazendo escondido aqui. Mas, basicamente é nisso que eles estão pensando, em como eles podem ser mais próximos de Jesus Cristo. Não tem nada fora da realidade de outro mundo acontecendo aqui no sentido material. No sentido espiritual, sim, eles estão em coisas de outro mundo, do mundo do Salvador Jesus Cristo. Aí, as senhorinhas aqui, um senhor lá atrás, um cara com a esposa dele. Que tem? Que tem demais aqui? Mas é uma bobajada, cara, que essa turma faz. Olha lá, o povo falando. Aí a vestimenta, sim, eu imagino que a vestimenta, por ser um pouquinho diferente, você não vai identificar por aí. Mas qual é o problema? Né? Então é isso, cara. É isso que essa turma procura passar. Eles vão tentar difamar a nossa fé a todo custo, causando, né, proporcionando essa atmosfera para as pessoas. Muito bem. E aí, como que a gente lida com esse tipo de situação? Eu entendo que nós podemos lidar com isso exatamente fazendo isso que eu estou fazendo, demonstrando os fatos, derrubando os mitos, não tendo medo de lidar com a situação, mas é claro, se preparando, buscando conhecimento. Você que está assistindo esse vídeo, você pode falar para qualquer pessoa a partir de hoje: olha, desde 1955 a igreja faz um negócio chamado Casa Aberta. Quem que a gente já teve lá nos templos da igreja? Tivemos deputados, tivemos a Glaze Hoffman, Damares, Nicolas Ferreira, tivemos o Didi, o Zico, várias pessoas visitando os templos e fazendo, inclusive, muitos deles comentários elogiosos. Nossa, senti uma presença espiritual muito boa, é muito lindo lá dentro. Então, não tem mistério com isso, tá certo? A gente só quer que depois da dedicação vire um espaço sagrado e voltado para as práticas que nós temos voltadas a Jesus Cristo. É simplesmente isso. A gente não tem problema de que você veja o que acontece lá dentro, como é que é o material, não. Só nessas práticas a gente quer paz, né? Mas as pessoas não dão paz nem nisso aí hoje em dia. E vê, isso já acontece nas capelas em uma medida menor, quando, por exemplo, existe a transmissão do sacramento, né, da reunião sacramental, perdão, e durante o sacramento as transmissões são interrompidas. Por quê? Porque a gente entende que é um momento sagrado. Agora, eu entendo que o povo que tem a mente atormentada e que não entende a reverência ao sagrado,
o relacionamento com Jesus Cristo e não entende um negócio chamado paz, só entende um negócio chamado perturbação, não consegue entender esses princípios, esse tipo de prática, né? Só consegue entender o tumulto, o barulho, a desordem. Agora, tudo que funciona em ordem, não. Nós temos que acabar, temos que tirar a paz, temos que entrar no templo, temos que filmar tudo isso. É assim que esse povo vê a vida. Isso é muito triste. Mas eu acredito que lidar com tudo isso com naturalidade, expondo as coisas, apresentando os argumentos que derrubam essas teses de papagaiada são importantes, e tudo isso é muito bom, tá bom? Então, você que é jovem, não caia nessas lorotas. Você que ainda não passou pelo templo, ou você que está de fora da igreja, não acontece nada demais lá, tá certo? Eu espero que com esse vídeo você tenha visto isso. Agora, se você cai num vídeo onde a pessoa distorce a voz, modifica as cores e fica bem terrível, como tem outros aqui, aí sim a tua impressão vai ser ruim, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Sou grato por você aqui, tá certo? Eu fico feliz pela interação que você tem, pelos comentários que muitas pessoas mandam aqui. Olha, comecei a conhecer a igreja através do seu canal. Eu tinha um pensamento errado antes, e aí depois que assisti os seus vídeos, isso tirou aquela pedra de tropeço e eu pude avançar nas lições com os missionários. Sou grato a todos vocês, tá? Eu evito de estar colocando muito essa parte aqui, que eu acho que determinadas experiências a gente tem que focar numa descrição em algum ponto, né? E porque vai te ajudar, tá? Mas sempre pode mandar esse tipo de comentário aqui e eu acho que sempre é muito bom, tá bom? Então é isso. Sou grato pela sua companhia. Não se esquece de considerar fazer parte do clube de membros aqui do canal e até o próximo vídeo.